Há uma preocupação vigente. As pessoas que foram entrevistadas pelo Datafolha dizem que estão mais preocupadas com a inflação agora do que já estiveram. Vinícius Bueno conta pra gente. A expectativa de aumento da inflação atingiu em dezembro o maior patamar registrado no governo Jair Bolsonaro. Segundo o Datafolha, 72% dos entrevistados afirmam que a inflação vai aumentar. Em agosto deste ano, eram 67%. Naquele mês, a inflação em 12 meses, medida pelo IPCA, estava em 2,44%. Em novembro, chegou a 4,31%. Em dezembro do ano passado, pouco mais da metade dos entrevistados faziam essa avaliação, apesar da disparada nos preços daquele mês, principalmente por causa do aumento no custo das carnes. E é claro que a percepção das pessoas no que diz respeito à inflação é o dia a dia, a rotina. Quando você diz para a pessoa comprar um pacote de 5 quilos de arroz e deixar de pagar 13, passar a pagar 30 no mês de setembro, e ela acredita que isso vai baixar porque falaram para ela que teve exportação pra caramba e uma necessidade, os estoques não foram tão regulados assim, a ponto de atenderem a demanda interna, fala assim, mas quando chegar em dezembro, quando eu vou fazer a ceia de Natal, o arroz vai estar, se tiver em 20, tudo bem. Não, tá 30 ainda, continua 30. E essa é a inflação que bate na mesa das pessoas. E uma pesquisa feita com base num período em que isso influencia a vida e o almoço, o jantar das pessoas, claro que elas vão ter mais preocupação. É verdade, a gente tem toda uma geração de economistas que foi forjada em anos de inflação alta, não é, Ronald? Inflação que batia 80% ao mês, 90%, era uma loucura isso. Pitada histórica, como diria a Valone. Na época da inflação altíssima, eu trabalhava em banco, Thaís. A gente fazia o seguinte, sacava o dinheiro no banco 24 horas na sexta, para ele render durante o fim de semana, e na segunda já tinha quase voltado o dinheiro que a gente sacou. Só para você ter uma ideia de quanto rendia o dinheiro. Como é que chamava? Conta remunerada. Era isso. Era muito angustiante. Eu me lembro de ir ao supermercado com a minha mãe, eu criança, ela me levando pela mão. E eu me lembro do desespero dela, Ronald, quando ela via o moço do supermercado, funcionário, com aquela maquininha de remarcar preço. Era uma fitinha colante ainda, isso. Um por um ali, porque ela saía de casa com uma conta, o dinheiro não era abundante, então saía de casa com a continha feita num papelzinho, indicando ali o preço de cada um. E chegava no local e era outro preço. Então, assim, quem viveu isso sabe muito bem o que é inflação. E a gente tem uma geração de economistas aqui no Brasil que entende da mecânica de preços. A gente tem falado muito com o professor Antônio Delfim Neto a respeito disso no Jornal Gente aqui da Rádio Bandeirantes, sabe, Ronald? Porque ele passou por esse período ocupando vários cargos no governo e teve, inclusive, ali muita dificuldade de lidar com a inflação daquele momento. E o que ele tem dito é o seguinte, que sim, há uma pressão, que sim, os alimentos estão mais caros, isso é inegável, mas que não deve ser um movimento que se sustente nesse ritmo no longo prazo. Pelo mais básico dos motivos, a demanda é pequena. Então é difícil você ter aumento de preço com demanda reprimida. Não adianta aumentar porque as pessoas não vão comprar. Então, olhando com quem já teve, com o olhar de quem já teve essa experiência de inflação altíssima durante décadas no Brasil, o que acontece agora é um movimento pontual. A gente bate aqui na madeira para que isso seja verdade, né? Porque tudo que a gente não pode ter nesse momento é um movimento consistente de alta de preços. Ainda mais com o auxílio emergencial, terminando agora, dia 31 de dezembro. E quando você faz uma pesquisa desse tipo, claro que a pesquisa, quando quer perspectiva, óbvio que as pessoas se baseiam pelo momento. Não tem como ter perspectiva sem ter algo ali que ela possa mexer. E o que ela mexe hoje é um movimento de alta de preço. A gente acabou de falar aqui de 2 aumentos consecutivos, 2 semanas seguidas do aumento do combustível. E isso tem reflexo em todas as outras coisas, né? Se aumentou o diesel, aumenta aquilo que o caminhão vai gastar para levar um produto de um ponto ao outro. Eu achava que era tão chique falar, nossa, não sei quem tem dinheiro no overnight, você lembra? Não tive essa oportunidade. Tinha 2 aplicações. Caviar, era overnight e tinha uma outra coisa que agora esqueci. Aplicava numa outra coisa. Se alguém lembrar, manda aqui pra gente. Era overnight e um outro negócio aí. Não vem com poupança. É um negócio muito chique, realmente, como disse a Thaís.